Bom, vamos recapitular o conceito de notação científica. A gente já conversou sobre ela em sala, já fez algumas operações, então agora a gente só vai dar uma pincelada básica sobre ela. Lembra que ela serve para a gente conseguir trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos, tá? E isso em função de quê? Potências de base 10, tá? Então números muito grandes, vamos supor, não muitos grandes, a gente pode botar números médios para a gente ter uma noção. Sei lá, 2.352, tá? Qual normalmente é o padrão para a gente colocarmos isso em notação científica? É colocar com um algarismo, tá? Na parte dos inteiros e compensar isso com as potências de base 10. Como assim? É 2.352, correto? Quantas casas eu andei pro 2.352 virar 2,352? Eu andei uma, duas, três casas, tá? O número aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu. Quantas vezes? Ele diminuiu 1000 vezes. Então, para eu fazer uma compensação, eu coloco o 1000, obviamente a gente sabe que é 10 elevado à terceira. Então, quando eu diminuo um número, eu aumento aqui nas potências de base 10, tá? E quando eu diminuo o número, quando eu aumento o número, eu diminuo aqui, tá? Um exemplo, sei lá, um 0,023, por exemplo. Eu quero colocar ele numa forma meio que padrão da notação científica, em que tem um número inteiro, depois o resto do decimal, assim como 2,3. Quantas casas depois da vírgula eu andei? Uma, duas, tá? Então, eu diminui ou aumentei o número? Eu aumentei. Quantas vezes? 100 vezes. Então, ó, uma, duas. Quantos zeros? Dois, né? Então, se eu aumentei aqui, eu diminuo aqui. Como que eu diminuo? Colocando com o sinal negativo. Isso a gente já trabalhou, já fez bastantes exemplos com isso em sala. Então, considerando, eu diminuo o número, eu aumento as casas em função da potência de base 10. Eu aumento o número, eu diminuo aqui em função das potências de base 10. Para que vai servir isso além da gente conseguir trabalhar com números muito gigantes ou muito minúsculos? Tá? Algumas operações básicas. Primeiramente, vamos de soma e subtração. Como a gente já percebeu, estamos trabalhando com números decimais. E qual é a regra maior de soma e subtração com números decimais? Vírgula embaixo de vírgula, tá? A gente pode até considerar esses números daqui de cima, tá? Mas vamos pegar alguns mais fáceis. Vamos pegar um 7,2 vezes 10 a segunda, mais, sei lá, 0,7, bom, vezes 10 a terceira, por exemplo. Tá? Bem facinho para a gente pegar a mãe. Esse número, se a gente perceber, qual seria esse número? Esse número seria 720. E que número seria esse aqui? Esse número seria 700, correto? Mas, é só somar? Ah, só colocar vírgula embaixo de vírgula e somar? Não, ó, porque eles estão em potências diferentes. Então, eles estão com casas decimais diferentes. Então, eu preciso igualar estas bases para eu conseguir somar estes números aqui. Eu preciso colocar eles nas mesmas proporções, tá? Então, eu tenho duas opções de fazer essa conta. Ou eu igualo tudo para 10 a segunda, ou tudo para 10 a terceira. Para quê? Para que esses números tenham o mesmo nível de grandeza e eu conseguir somar esses números, tá? Então, eu tenho duas opções. Quais são elas? Eu vou fazer o primeiro exemplo de transformar tudo para 10 a segunda. Esse aqui já tá, mas como que eu transformo esse 0,7 em 10 a segunda? Quer dizer que aqui vai ter que diminuir 10 vezes. Então, eu vou ter que aumentar aqui 10 vezes. Então, quer dizer que eu vou andar com a casa uma vez. Agora eu consigo somar. Quanto que é 7,2 mais 7? 14,2 vezes 10 a segunda. Ou
Vou colocar tudo em 10 à terceira. Esse aqui, para eu aumentar aqui, eu teria que diminuir aqui. Quantos zeros eu vou aumentar aqui? 1. Então aqui eu vou diminuir 1. Então vai ficar 0,72 vezes 10 à terceira. Mais 0,7 vezes 10 à terceira. Correto? Agora, vou efetuar essa conta. Agora eu posso. Quanto que é 0,72 mais 0,7? Vai dar 1,42 vezes 10 à terceira. Qual foi o primeiro resultado que a gente tinha descoberto? 14,2 vezes 10 à segunda. Se compararmos, não é o mesmo número? Sim. Ó. Tanto para mais e menos, subtração e soma, tá? Vamos usar esse parâmetro de sempre igualar as notações antes, tá? As potências de base 10 antes. Na multiplicação e na divisão, é muito mais fácil. Por quê? Porque eu vou multiplicar tudo, tá? Eu vou pegar, vamos pegar lá um 2,3 vezes 10 à quinta vezes, sei lá, 4 vezes 10 à terceira. Como eu faria essa multiplicação? Ué, vou multiplicar tudo. Só que, qual é a esperteza? Você multiplicar as bases iguais, tá? Número com número, potência com potência. Quanto que é 2,3 vezes 4? 9,2. Agora eu vou multiplicar. O que é a multiplicação de potências de bases iguais? Eu conservo a base e somo expoente. Tá aí. Ah, e na divisão? Na divisão é a mesma coisa, tá? Se eu pegar lá um 7,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 3 vezes 10 a menos 7, por exemplo. Como é que eu faço? Ué, eu divido o número com o número, a base com a base, tá? Quanto que é 7,5 dividido por 3? Peguei valores fáceis, tá? Pra gente já fazer direto. 2,5. E quanto que é 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 7? Isso aqui é divisão de potências de bases iguais. O que eu faço? Eu conservo a base e subtraio o expoente. Então, menos 3 menos 7, menos com menos mais, isso aqui vai dar 4. Tá? Ah, eu não consegui entender. Vou abrir isso aqui de novo. Essa conta aqui, básica. Essa aqui, conserva a base, subtrai o expoente, vai ser menos 7. Menos com menos, mais. Menos 3 mais 7, que dá 4. Tá? Na divisão e na multiplicação, fica muito tranquilo essas operações. Só lembrando as propriedades da potenciação, certo?